também é italiano também, poderá nos ajudar caso haja alguma necessidade, tá bom? Ok? Alba? Grazie. Per prima cosa io voglio ringraziare l'Università Lufscar e i docenti che hanno promosso la mia venuta qui, quindi io sono felicissima di essere qui, per me è la prima volta in Brasile, quindi per me è un'esperienza nuova, molto molto speciale. Il titolo che ci siamo dati è questo relativo alle metodologie qualitative integrate nella ricerca quantitativa attraverso prevalentemente un approccio di danza, movimento, educazione, che è l'approccio nel quale io sono più diciamo specializzata, perché in Italia dirigo un master in pedagogia della corporeità e danza, movimento, terapia. Alba agradece imensamente a universidade e a possibilidade de estar aqui conosco. É a primeira vez dela aqui no Brasil, ela está muito feliz. A fala de Alba hoje será relacionada, né, à metodologia, a relação, a integração entre metodologia qualitativa e metodologia quantitativa, particularmente relacionado, né, ao contexto de pesquisa dela, que é a dança-terapia. Tá? A Alba, na Itália, dirige uma associação, um grupo, que é responsável pela oferta de um curso de mestrado, que seria comparável ao nosso mestrado profissional aqui no Brasil, né, vinculado a essa área de pesquisa que é a dança-terapia e a corporeidade. Okay? Allora, per entrare nel merito di quello di cui parleremo, voglio invitarvi a vedere questa immagine, perché dà l'idea metaforica, simbolica, di quello che per noi è l'approccio più importante alla persona. Questa immagine è stata realizzata alla fine di un laboratorio espressivo. Noi spesso alla fine di un incontro di danza-terapia usiamo le metodologie artistiche per rielaborare i vissuti. Alba, gostaria que vocês se atentassem à imagem que ela está mostrando, uma vez que essa imagem tem uma relação muito forte com o contexto da fala dela, né? Essa imagem foi produzida no interior, né, do laboratório em que ela trabalha. Tá bom? Perché in questa immagine c'è un simbolo che è quello del mandala. Il mandala rinvia il rapporto tra micro e macrocosmo. Quindi sottolinea come la persona non sia mai da sola, ma sia sempre in connessione con il tutto. A imagem é uma mandala que faz uma relação entre o micro e o macro, né? Ou seja, entre a ideia de que a pessoa ela não está sozinha no mundo, ela está sempre em relação aos demais contextos. Ed è un grande insegnamento nella contemporaneità nella quale molti di noi sono centrati su un approccio individualista e narcisista. No contexto atual, normalmente as pessoas estão muito centradas em si mesmas, muito centradas no individualismo, né? E isso, em linhas gerais, acaba sendo uma problemática. Per cui un invito ad alzare lo sguardo e connettersi. É necessário, exige que o sujeito, né, que a pessoa observe e se observe, né? Questa immagine, tra l'altro, è molto grande ed è stata fatta con i colori a vita, ma non solo con le mani, anche con i piedi. Se voi guardate, queste sono impronte di piedi. Essa imagem ela é grande, né? A original ela é bem grande, ela foi feita em uma folha de papel grande, com lápis de cor, mas não só com tinta, mas não só com a mão, mas também com os pés. E questo sottolinea come tutta la persona sia importante, quindi non solo la testa, ma anche il cuore, tutto il corpo, tutto quello che ci riguarda. Isso sottolinea, isso valoriza, né, sublinha, né, a importância das pessoas, e mais do que isso, a ideia de que as pessoas elas são inteiras, né, elas são mãos, pés, coração, a ideia da pessoa inteira, não só uma parte. Só para um parênteses, essa imagem, né, esse trabalho ele foi feito a várias mãos, as pessoas foram fazendo isso coletivamente. Bene, detto questo entriamo nella proposta di oggi, no? Di che cosa vi parlo. Allora, la mia idea sarebbe di
dire proprio qualcosina in maniera molto essenziale a proposito della storia del pensiero filosofico-pedagogico, di come siamo passati da un legame appunto molto profondo con la realtà, vi dirò poi a che cosa faccio riferimento, prevalentemente magari alla filosofia greca, e poi abbiamo perso questo contatto con il tutto grazie a causa dell'approccio scientifico, e oggi forse lo possiamo recuperare in un modo nuovo grazie a un approccio che è quello della teoria della complessità. A outra dizendo de que há tempo atrás, do ponto de vista filosófico, digamos assim, havia uma ligação muito forte, né? Nós havíamos uma ligação muito forte com o nosso próprio contexto interior, e isso foi se perdendo ao longo do tempo, principalmente com a chegada da ciência. Isso acabou desequilibrando un po' questa nostra relazione conosco mesmo. Per capire che cosa voglio dire, possiamo fare un esempio nella scienza medica, perché è quello che di solito tutti capiscono in maniera più semplice. Una volta, quando andavamo dal dottore, il dottore ci chiedeva come stai, come ti senti. Se avevamo mal di pancia ci chiedeva ma forse hai litigato col fidanzato, sei preoccupata per un esame? Está fazendo um exemplo a partir da medicina, quando, antes, né, nós íamos ao médico e o médico não nos perguntava o que aconteceu, está com dor na barriga, mas por que você está com dor na barriga, o que aconteceu, você brigou com seu marido, você brigou com seu filho, enfim, se fazia uma busca mais ampla, né, para se entender melhor qual era o sintoma, o porquê daquele sintoma. E invece oggi, se vado dal medico e dico che ho mal di pancia, mi manda a fare la gastroscopia, l'ecografia. Hoje, se a gente vai no médico, basicamente ele fala, vamos fazer uma endoscopia e ponto final. Ele busca entender melhor quais são os porquês, né, daquele sintoma, né, tentando entender o sujeito mais na sua totalidade. Né, ele vai direto na... Si perde questo approccio completo, complesso alla persona, che è anche narrativo, di racconto, di storia personale. Si perde, né? Ou seja, a gente acabou perdendo um pouco dessa compreensão do sujeito na sua totalidade, na sua complexidade, né? Nessa narrativa mais inteira do sujeito. E quindi la proposta è quella di andare oltre un approccio solo sperimentale quantitativo, che è quello delle ecografie, per capirci, gastroscopie, e andare verso un approccio che, senza negare l'importanza di questo approccio sperimentale, valorizzi la totalità della persona e quindi anche la sua capacità di conoscersi, di narrarsi, di parlare di sé. A ideia hoje é irmos um pouco além dessa narrativa experimental, né, que é o exemplo que ela traz da medicina, de pensar o sujeito na sua totalidade, mas ao mesmo tempo reconhecendo e valorizando a importância, né, desse conhecimento experimental. E in Italia questo approccio si chiama terza via, cioè una terza via che superi da un lato lo sperimentalismo e dall'altro un approccio ermeneutico fenomenologico e cerchi di integrarli, no? Per riuscire a massimizzare, a sperimentare la bontà e il valore di entrambi gli approcci. Approccio terza via. Na Itália, se chama esse modo de pensar no sujeito inteiro como uma abordagem de terceira via, que considera, claro, todo esse saber, esse conhecimento experimental, né, como um conhecimento importante para entender o sujeito, mas também, né, um conhecimento que busca olhar para o sujeito além desses elementos mais objetivos e concretos, né, que a ciência vai nos trazer. Bene, e quindi diciamo qualcosa, no, sulle tracce del pensiero, ma molto poco. Quindi noi ci siamo gradatamente allontanati da un modo globale di stare nella realtà. Se chi ha reminiscenze filosofiche, vi ricorderete che i primi filosofi erano filosofi ma anche astrologi, astronomi, medici,
E il principio primo è sempre un principio che riguarda tutta la realtà, no? Talete parla dell'acqua, l'acqua è presente nell'essere umano ma anche in tutto il mondo. A ideia é pensar o sujeito integrado. Então, ela diz, né, os filósofos antigos eram filósofos, mas também eram astrólogos, enfim, eles tinham né, uma abertura muito grande em relação ao modo de conhecer e compreender o mundo, né? Então, ela diz, né, por exemplo, quando a gente pensa na água, a gente pensa o ser humano, ele tem água, mas a água também se faz presente em vários outros contextos, né, do nosso cenário social e cultural. E cosa succede? Che già nell'antica Grecia, piano piano, l'apollineo, cioè l'approccio razionale alla realtà, prevarica quello dionisiaco, cioè l'approccio legato invece a una emotività, all'istintualità, alla relazione, all'incontro con l'altro. Quindi progressivamente ci si stacca da questa totalità che è umana ed è del mondo e piano piano solo questo diventa importante, staccato dal mondo. Já na Grécia Antiga se vê esse movimento, né, de prevaricação, né, em relação de valorização desse conhecimento mais experimental em relação a um conhecimento mais amplo do sujeito. Aos poucos isso vai ganhando força, de modo que hoje em dia a gente vê esse processo meio destacado mesmo, separado, né? Então se olha o sujeito de uma maneira muito objetiva, sem considerar a sua totalidade enquanto sujeito no mundo. E questo processo è esaltato, diventa diciamo assoluto nel momento in cui nasce la scienza, così come ancora la intendiamo grosso modo, con tanti ovviamente cambiamenti oggi, che nasce con Galileo Galilei, quindi Galileo Galilei ci si immagina che si può stare fuori dalla realtà come osservatori e la realtà è pensata come se fosse un libro che può essere letto attraverso la matematica e la geometria, quindi qualcosa di molto molto razionale che riconduce a una oggettività che ci costringe a uscire, a considerarci come ricercatori fuori dalla realtà che studiamo la natura. Todo esse processo, esse pensamento mais racional, né, de olhar o sujeito, olhar o mundo, ele ganha força, ele se consolida a partir do surgimento da ciência moderna, né? E ela cita o Galileu Galilei como né, um pensador que fortalece esse tipo de pensamento, né? Dizia Galilei que se poderia, aquela ideia de você, enquanto pesquisador, olhar o fenômeno sempre de fora, né? Como se você conseguisse estar isento daquele contexto. O nosso olhar podia ser isento de qualquer interferência, né, com aquele pensamento bem racional. Ela dá o exemplo, né, do Galileu Galilei sobre a leitura de um livro, como se fosse possível ler um livro sempre de fora, sem se envolver diretamente com aquilo que aquele livro, aquela narrativa posta nos afeta, digamos assim. Como se isso fosse possível, não nos afetar por aquilo que estamos lendo. E quindi si perde questa connessione profonda con la natura che c'era prima. E aí a gente perde, obviamente, uma relação mais profunda com a natureza que nós tínhamos, né, anteriormente. Andando avanti, facendo ovviamente dei salti mortali, stiamo facendo proprio veramente degli assaggini per capire cosa è successo. Si arriva a pensare, no, a distinguere le scienze esatte della natura dalle scienze dello spirito, no? Ma anche questa distinzione non va bene adesso, vedremo. Ela vai estar fazendo um percurso muito rápido, está dizendo, mais para a gente poder entender um pouco toda a dinâmica para poder chegar no momento atual. Então, ela fala um pouco dessa separação, né, entre as ciências exatas, né, que é a base de surgimento da ciência moderna, lá na matemática, física, etc. e tal, com uma ciência do espírito, digamos assim, né, que vai olhar o sujeito a partir de outras perspectivas.
E le scienze della natura sostanzialmente sono quelle che valorizzano questo approccio sperimentale, quindi questo stare separati dalla natura per studiarla, cercando un approccio nomotetico, significa universale, che possa essere esteso a tutti i soggetti possibili, ma così si perde l'unicità, la soggettività delle persone. Então, esse primeiro momento da ciência, a gente vai lá no Thomas Kuhn, entender um pouquinho do processo da ciência, né? A ciência foi se constituindo, a gente vai chegar nesse modelo mais fechadinho, né? Mais racionalizado, né? De olhar o fenômeno em que estamos investigando, né? Então, um olhar bastante objetivo e que se vale de regras universais para avaliar aquele fenômeno. Ao passo, deixando de lado um pouco todo o elemento subjetivo envolvido nesse processo de pesquisa. Então, quando a gente olha para um fenômeno, um sujeito, um grupo de adultos, fazendo qualquer atividade, um grupo de crianças, etc. e tal, se deve olhar para aquele fenômeno de maneira sempre de fora e de maneira objetiva, né? Se pautando por regras universais. E com isso a gente acaba deixando de lado todo o elemento subjetivo que envolve esse processo. Né? São pessoas com valores diferentes, com experiências de vida diferentes, e tudo isso acaba afetando a maneira como a qual elas estão vivenciando, enfim, aquela determinada atividade que está sendo observada. Per capirci, tornando all'esempio della medicina, che è quello che è sempre più facile da recepire, no? La stessa ecografia o la stessa malattia, in base a come la persona la vive e la interpreta, cambia completamente. Sim, ela dá exemplo da medicina, de novo, né? Se a gente olha o sujeito simplesmente pelo resultado de um determinado exame, a gente vai olhar para aquela pessoa de um modo muito objetivo. Ao passo que se eu converso com essa pessoa, se eu busco entender as questões que envolvem aquele determinado sintoma, eu tenho uma outra forma de entender, uma outra forma de compreender o que está se passando com aquele meu paciente, uma vez médico. Un esempio chiarissimo. Una signora che era considerata ormai quasi morta, che fa parte delle persone che io conosco, l'hanno fatta ritornare a casa perché tanto secondo loro stava per morire, perché aveva livelli altissimi nel sangue che richiedevano una dialisi, che lei non voleva fare, e altri problemi. Tornata a casa senza prendere medicine, lei è quasi guarita. Okay. Ela dá o exemplo de uma senhora que ela conhece, que foi ao médico, ela precisava de hemodiálise, enfim, mas os médicos indicaram que ela estava quase morrendo já, ou seja, não tinha muito mais o que fazer com ela, e mandaram ela de volta para casa. E nesse processo, a partir do momento que ela volta para casa e tem todo um contexto familiar envolvido, ela acaba se melhorando, né, de todos esses sintomas, se eu entendi a expressão, ela acaba se curando, digamos assim, do problema che ela tinha, né? Ao invés de morrer come eles tinham dito inizialmente. Perché si è ritrovata con i suoi affetti, la sua casa che parlava della sua identità, ha piano piano ripreso la sua autonomia. Quindi tutta una serie di elementi che vanno ben al di là degli esami medici, degli esami puramente esatti. Uma vez na sua casa, então, tem todo um contexto afetivo, de vínculo, de relação com a casa, com os objetos, com as pessoas, que a leva aos poucos a melhorar, né, do quadro em que ela estava. Todo esse contexto, né, que faz com que ela melhore os sintomas é meio que esquecido, né? Ou ele não aparece quando a gente olha somente o exame propriamente dito. Questo non vuol dire che l'approccio esatto è sbagliato, è giusto ed è utilissimo, ma deve essere integrato anche da un approccio qualitativo, centrato sulla persona, che sia ideografico. Ideografico significa centrato sulla soggettività, sulla unicità della persona e quindi sul suo mistero. Questa immagine qui, secondo me, rende proprio l'idea, no? Del mistero, del labirinto che ognuno di noi è. Solo ognuno di noi può raccontare di sé.
Enfim, a Alba está dizendo que, obviamente, que os exames que a gente faz, eles são fundamentais, eles são importantes, eles nos ajudam muito, né, ou ajudam muito a medicina a resolver os problemas, mas eles precisam ser pensados sempre integrados a esses outros elementos que compõem o sujeito, né, que nos compõem como pessoas, né? Na medida em que isso nos ajuda a entender, né, a unidade do sujeito, né, a sua particularidade enquanto sujeito, né? Ela usa a expressão, né, o mistério de cada sujeito, né? Aí ela chama a atenção a olhar para essa imagem, diz um pouco dessa ideia do mistério, né, que marca cada um de nós, ou seja, a particularidade que marca cada um de nós, né, que precisa ser olhado de maneira única, né, não se pode universalizar. Quindi in realtà è come se la realtà, il soggetto umano, la sua interazione col mondo fosse un prisma e ogni modo, ogni scienza legge una faccia del diamante, va bene? Quindi per cercare di capirci qualcosa bisogna integrare, non separare. O sujeito humano pode ser pensado, a pessoa, ela pode ser pensada como um prisma, né, que ha tante facce. Apresenta diferentes faces, né? E a gente tem que olhar para essa pessoa a partir dessas diferentes faces e de modo integrado. E quindi questa distinzione va superata, infatti è stata superata nella contemporaneità. Hoje, digamos que essa questão, ela se mostra já superada, né? Anche nella medicina, finalmente si parla di psicosomatica, ma non è che alcune malattie sono psicosomatiche e altre no, sono tutte psicosomatiche. Giusto. Inclusive na medicina, né? Essa cisão já foi superada, né? Se olha o sujeito hoje a partir, né, de um contexto psicossomático, ou seja, aquilo que, né, olhando o sujeito na sua integralidade, não só para os sintomas objetivos, mas também por aquilo que representa esse sujeito do ponto de vista da subjetividade. Anche perché la malattia, letta in maniera simbolica, cioè cercando di darle un significato, parla del perché proprio abbiamo bisogno di quella malattia. As doenças, né, hoje em dia, elas precisam ser olhadas, então, a partir desse contexto mais amplo, né? Até porque ela vai dizendo um pouquinho, né, do porquê daquela doença, como a gente chega naquele quadro, isso, né, o que a doença diz sobre a nossa condição. Per esempio il Covid, visto che ci ha riguardato tutti, come mai ci siamo ammalati tutto il mondo di Covid? Perché il Covid ha a che fare con il respiro e con il tatto. Entrambe queste funzioni hanno a che fare con la relazione. Io lo contatto, inspiro un'aria che non sono io e restituisco un espiro mio al mondo. Quindi sono delle simbologie relazionali. Ela está dando exemplo do Covid, né? Por que todo mundo pegou Covid? Por que o Covid se alastrou de maneira tão intensa, né, mundo afora? Porque ela tem, o Covid tem uma relação direta com o nosso processo de respirar, né? Você respira e inspira, é um processo relacional, na medida em que eu respiro, eu jogo isso para o meio, eu jogo isso na relação com o outro. Então, é óbvio que é a ideia do contato direto, da relação, né, que é muito próprio do nosso cotidiano de vida, da nossa humanidade. Isso acaba levando, então, a esse avanço rápido da Covid, dado a sua particolaridade, né, que envolve Quindi a voler leggere il Covid in chiave psicosomatica, cosa significa? Che noi umani ci stiamo comportando da schifo nel rapporto con l'altro. Sim. O Covid precisaria ser pensado, então, sob esse ponto de vista psicossomático, né? Ou seja, a parte final. Ci stiamo comportando malissimo con l'altro. Ou seja, nós estamos nos comportando muito mal, né? De maneira muito... con l'altro, non solo l'essere umano, ma anche gli animali. Io sono particolarmente legata al mondo animale
Aline e Fernando lo sanno, gli allevamenti intensivi sono delle camere a gas, delle torture mostruose, ma anche nei confronti di tutti gli altri esseri umani, dell'ambiente. E quindi avevamo bisogno del Covid, ma ci abbiamo capito qualcosa? O Covid mostra pouco esse jeito meio complicado que a gente, né, que nós estabelecemos de nos relacionar não só com o outro humano, mas também com a natureza, de modo geral, com os animais, com as plantas, assim por diante. Poi un altro aspetto molto importante è che la separazione tra le scienze ha portato anche a separare la ricerca dall'etica. Uma questão importante, né, no contexto da ciência, né, é a separação entre o modo di fazer ciência, né, propriamente dito, e a ética. E oggi ci si sta rendendo conto che invece queste due realtà vanno integrate, perché non si può fare ricerca solo perché si può fare. Bisogna chiedersi: ha senso farla? È utile? Fa del bene agli esseri umani, agli animali, all'ambiente? Então, hoje é preciso a gente pensar, né, o processo de fazer pesquisa integrado a essa dimensão ética, né? Não é simplesmente fazer a pesquisa por fazer a pesquisa. Por que eu estou fazendo pesquisa? Que serve? Quais são as consequências dessa minha intervenção em relação ao contexto, né, mais amplo, social, cultural, natural? E da un punto di vista etico, la sofferenza, per esempio, di animali che vengono usati per gli esperimenti è giusto, vale la pena, c'ha senso in relazione a un presunto progresso medico che spesso non è tale. Por exemplo, né, o uso de animais para, em contexto de pesquisa, o sofrimento, né, a que esses animais são submetidos, em nome de um pretenso avanço da ciência em benefício de um conhecimento que possa ser importante. Vale a pena? Em que medida isso é importante e necessário? Bene, e quindi ci si incomincia a rendere conto che è importante riunificare questi approcci, trovare l'interdipendenza tra le scienze per ricomporre la totalità dell'essere umano. Portanto, é fundamental nós tomarmos consciência de que é necessário integrar esses diversos modos de fazer ciência com as diversas ciências, né, humanas, exatas, etc. Questa frase è di Viktor Frankl. Oltre la miopia dei saperi separati, un pensiero mutilante porta ad azioni mutilanti. Cioè, cosa vuol dire Frankl, Viktor Frankl, no? Questo grande psichiatra che ha vissuto l'esperienza dei lager, ha inventato la logoterapia. Secondo lui, ciò che ha portato alle guerre mondiali è stato anche considerare l'essere umano su un piano puramente biologico, puramente appunto legato alle scienze esatte. Ela está fazendo referência à citação, né, que está ali nos slides. Vou tentar, além da miopia dos saberes separados, um pensamento mutilante conduz a ações mutilantes. Então, ela está, né, chamando a atenção. O que significa isso? Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Que esse nosso modo de pensar, né, a ciência de modo geral, mas de olhar para o sujeito simplesmente a partir da sua dimensão biológica. Isso é mutilante, isso é um problema, né? Uma vez que o sujeito ele é biológico, mas não só biológico. Bene. Anche la fisica comincia a rendersi conto che l'approccio complesso è quello più corretto. Tant'è vero che nell'esperimento della doppia fenditura, io non sono esperta di fisica, però questa cosa mi ha colpito, in base a come il ricercatore si pone in relazione alla particella, questa cambia, è o corpuscolare o ondulatoria. Questo è molto interessante, vuol dire che il ricercatore, in base solo a come lui si pone, cambia l'oggetto della sua ricerca. Ok, ela está trazendo um exemplo da física, que começa a olhar para os fenômenos a partir da sua complexidade, e a maneira como a gente se coloca frente ao objeto, né, a maneira como a gente observa aquele fenômeno a ser investigado, modifica, né, a sua posição, modifica a sua condição. Ele pode ser... modifica l'oggetto stesso della sua ricerca. Modifica a sua própria
seus próprios questionamentos de pesquisa, o próprio objeto di pesquisa. Perché le particelle cambiano in base al modo che si sceglie per osservarle. Questo è l'esperimento della doppia fenditura, va bene, Bohr, quello che loro riportano. Porque, e quindi... porque a forma como eu olho para aquele pedaço, para aquele objeto, para aquela particella, né, muda a depender de como, dos instrumentos que eu uso para fazer aquela investigação, para fazer aquela observação. Quindi vuol dire che l'oggettività in assoluto è un'illusione. Olhar né, a ideia da objetividade absoluta é uma ilusão, não existe. Perché la realtà è un mistero. Justamente porque a nossa realidade, ou a realidade, ela é um mistério. Né? Noi ci avviciniamo con diversi strumenti e quanto più li integriamo, tanto più ci avviciniamo al mistero della realtà senza raggiungerlo mai. Quanto mais nos aproximamos de inúmeros instrumentos, de diferentes instrumentos, usamos diferentes instrumentos, com mais facilidade a gente consegue se aproximar desse mistério que é, né, a nossa condição humana, nossa condição no mundo. Bene. Un altro elemento importante nella direzione della integrazione di cui sto parlando, no? Di questa terza via, è quella che viene definita svolta interpretativa nella ricerca. Scusate. Allora, un altro elemento importante che va nella direzione dell'integrazione di cui sto parlando è la svolta interpretativa nella ricerca. Uma outra questão importante, né, em relação a esse processo todo é a svolta ermeneutica, interpretativa. La parola svolta? Interpretativa nella ricerca. Il modo come eu faço a interpretação, né, do fenomeno. Sì. Perché si considera che ognuno di noi racconta e interpreta la realtà e anche la cultura è un insieme di narrazioni. A forma como a gente interpreta, como a gente observa aquele fenômeno, aquela cultura é sempre particolare, ou seja, sempre, né, a partir da nossa subjetividade, do lugar que nós ocupamos. E non possiamo considerare che quello che io penso e il modo in cui io racconto e interpreto la realtà non ha valore perché non può cadere sotto l'oggetto delle scienze esatte. E, obviamente, isso é um problema das ciências humanas. Obviamente, a forma como eu interpreto aquele fenômeno, né, considerando todos esses elementos objetivos, não pode ser desvalorizado, simplesmente porque não se encaixa no modelo das ciências exatas. Né? O modelo que a gente está olhando sempre de fora, sem interferência, sem o che è impossibile, che è un'illusione. E ci sono oggi tante metodologie che invece vanno nella direzione di valorizzare la ricerca anche sul piano narrativo. Si parla anche di medicina narrativa adesso finalmente, cioè finalmente i pazienti vengono ascoltati e i dati narrativi diventano importanti tanto quanto le indagini strumentali. Hoje, felizmente, se consegue olhar para, né, o contexto de pesquisa, inclusive na própria medicina, a partir de dados narrativos, a partir da própria narrativa, considerando toda a narrativa que a pessoa apresenta. Então, ela dá o exemplo da medicina, que hoje em dia já considera como um dado importante, né, a narrativa que o paciente traz, ou seja, a forma como ele vai contando e narrando, né, os seus sintomas a partir da sua própria história de vida. Che la narrazione va nella direzione di valorizzare l'unicità e il mistero della soggettività. Eu diria que a narração ela colabora, ela favorece essa compreensão do mistério, né, que somos, e claro, nos leva então a entender melhor essa unidade, essa pessoa na sua particolaridade. Quindi nella prospettiva ecologica, che sarebbe quella appunto della terza via, si considera che ognuno è parte di un contesto più ampio, no? Che è anche il nostro modo di raccontarci la realtà, perché io che sono nata in Italia, no? Inevitabilmente ho acquisito delle narrazioni, dei miti che hanno a che fare con la cultura italiana, no? Stessa cosa in Brasile, ma poi c'è l'incontro tra le culture, quindi ognuno non è mai una monade separata, si nasce in un contesto narrativo che in qualche modo ci forma, a volte ci deforma, ma poi questo dipende anche dagli educatori, dai pedagogisti.
se a gente pensa, né, todo esse processo a partir de uma perspectiva ecológica, a gente consegue entender melhor. Ou seja, eu preciso considerar, né, o contexto no qual aquele sujeito está inserido. Por isso a ideia do ecológico. Então, vou dar um exemplo. Como ela nasceu na Itália, portanto, ela tem toda uma formação que considera aquele contexto social e cultural no qual ela estava inserida, desde pequena, desde a creche, como ela falou, né, até a sua vida adulta. Então, olhar um pouco esse contexto, né, e como ele nos forma enquanto pessoas, né, in todos os sentidos. E quindi è fondamentale valorizzare le interazioni, le interdipendenze tra le persone, tra le culture, tra le discipline. E, a partir dessa perspectiva, é importante que nós consideremos, né, a inter-relação entre as pessoas, entre os contextos, entre, enfim, contexto, culture e discipline. Culturas e as disciplinas. Né, Quindi, per andare nella direzione di questo approccio ecologico, bisogna uscire dalla dicotomia, dalla distinzione tra sperimentalismo e teoresi. Sono importanti entrambi, perché se io non ho un'interpretazione della realtà, non ha senso neanche l'approccio sperimentale, le scelte che faccio nell'approccio sperimentale. Allora, bisogna uscire da questa contrapposizione tra sperimentazione e teoria, perché la teoria mi serve per capire la realtà, il significato della realtà, altrimenti neanche la sperimentazione ha senso, le scelte che faccio nella sperimentazione. Nós precisamos sair um pouco desse modo de olhar, né, o fenômeno do nosso cotidiano, esse modo experimental, objetivo, né? Senão a gente não consegue, de fato, aprender tudo aquilo que representa o que está posto, né, nesse contesto. Quindi superare anche la contrapposizione tra scienze della natura e scienze dello spirito. Superar essa divergência, né, entre aspas, essa briga entre ciências exatas e ciências do espírito. Né? Superare la distinzione quantitativo-qualitativo, ma cercare di integrarli. Superar essa diferença entre quantitativo e qualitativo, ou seja, pensá-lo sempre de modo integrado. E quindi anche nomotetico e geografico, che significa universale soggettivo. E também esse olhar, né, universal e individual, né? Ou seja, pensar esse sujeito sempre, como diria aí o colega, particular, ou seja, essa articulação, essa integração entre o universal e o individual. Quindi è importante andare sempre più verso i mixed methods, i metodi integrati, mischiati, proprio per andare verso questa complessità. E aí, do ponto de vista de fazer a pesquisa, é importante que a gente se apoie no modelo misto, né? Ou seja, tanto quantitativo quanto qualitativo. Bene, quindi sostanzialmente questa terza via cerca di superare queste contrapposizioni delle quali abbiamo parlato, no? E quindi l'approccio più, diciamo, sperimentale, che limite ha? Che perde di vista la complessità e la varietà, l'unicità del reale. Que ela está chamando de terceira via, né? Ou seja, que é esse olhar integrado, esse olhar integrado sobre a complexidade. Então, ela traz primeiro a ideia do olhar quantitativo, né? Ou seja, qual é o limite de um olhar quantitativo, né? Il quantitativo perde di vista la varietà. A gente perde di vista, né, a complessità do fenomeno. Mentre invece il qualitativo rischia di cadere nel relativismo e quindi di non ridare un senso più globale a quello che interpreta. De outro lado, quando a gente pensa no modo qualitativo, o risco é a gente cair no relativismo, né? Ou seja, tudo é válido. E aí a gente perde um pouco essa dimensão que se pode pensar como universal, como globalizado em relação àquele conhecimento posto. E quindi integrandoli nella terza via si può cercare di arginare questi limiti. Quando a gente integra esses dois modos de fazer, né, na perspectiva da terceira via, a gente consegue dimensionar melhor os limites de cada um desses dois modelos. E quindi questa terza via, nell'osservazione della realtà, per quanto oggettiva possa essere, non deve rinunciare alla complessità e quindi alla varietà.
sobre, né, na pesquisa da terceira via, quando eu olho para um fenômeno, né, na sua objetividade, eu tenho sempre que ter em mente, eu não posso deixar de lado a complessidade daquele fenomeno, daquele contexto observado. E quindi anche la ricerca sperimentale può non rinunciare a una logica che sia qualitativa. No caso da pesquisa experimental, não poderia, né, renunciar a olhar o fenômeno sob uma perspectiva também qualitativa, embora logo que eu faça. E quindi se noi guardiamo alcuni strumenti, no, di ricerca che siamo abituati a usare, in realtà questi strumenti non è che sono in assoluto uno è qualitativo e uno è quantitativo, no, in base a come li strutturiamo e come li proponiamo, sono più quantitativi o più qualitativi. A aula está propondo um conjunto de instrumentos que normalmente a gente usa, né, para fazer a pesquisa, e que ela está chamando a atenção para que nós olhemos esses instrumentos, não, né, do ponto de vista esse é qualitativo, este é quantitativo, né, de maneira estanque, né, mas que a gente observe, olhe para esses instrumentos de maneira mais integrada, claro, entendendo que esse tem um perfil mais quantitativo de dados, que tem um perfil mais qualitativo de dados, mas não de maneira tão estanque, tão fechadinha. Quindi per esempio i questionari, no, che in ambito pedagogico ci sono tantissimo, sono più strutturati e più quantitativi se sono per esempio a scelta multipla su scala Likert, perché li posso ricondurre anche a istogrammi e quindi a valori di tipo numerico. Sim. O exemplo do questionário, que a gente usa muito, principalmente no contexto pedagógico, né? Ele pode ser, né, mais quantitativo, dependendo da forma como a gente usa. O questionário fechadinho, com respostas fechadas, tendem a nos dar um retorno de dados mais quantitativos, em números, propriamente ditos, e menos qualitativo. Se invece propongo un questionario a domande aperte, è molto qualitativo, molto soggettivo, perché è centrato, la persona è libera di dire quello che vuole, quindi è libera di proporre la sua unicità, la sua soggettività, quindi più qualitativo. Inverso, a gente propõe um questionário aberto, obviamente, ele tem um perfil muito mais qualitativo, na medida que as pessoas se colocam ali de maneira mais aberta, o seu pensamento é mais fluido, eles constroem uma narrativa, né? Então eles nos dão dados mais subjetivos, né? E menos objetivos. Quindi il problema è che negli approcci più qualitativi il raffinamento dei dati è più complesso, ci vuole molta più pazienza, dopo vi farò vedere un esempio. Però non per questo bisogna rinunciarci. Num questionário, né, um exemplo, um questionário mais qualitativo, num perfil mais qualitativo de pesquisa, né, o tratamento dos dados é muito complexo, exige muita paciência. Luana que o dia, né, Luana? Então, é trabalhoso você conseguir chegar num dado que, de fato, seja mais fidedigno. Ela vai fazer um exemplo. Mas é possível, é perfeitamente possível. Poi, nell'approccio che noi usiamo di danza, movimento, terapia, noi spesso facciamo delle ricercazioni con seminari formativi o laboratori, processi formativi con la danza, movimento, terapia. O esempio da dança, movimento, terapia si usa... Allora, noi usiamo molti strumenti di tipo qualitativo, perché alla fine degli incontri spesso usiamo delle rielaborazioni dei vissuti che sono o coreografiche o plastico-pittoriche o narrative. No contexto da dança movimento terapia se usa de diferentes instrumentos qualitativos e ao final esses instrumentos eles são viabilizam a construção de um material pictórico, né, de desenho, de figuras, tal como o exemplo que ela trouxe da mandala, mas também de coreografia, ou seja, esse material, esses dados todos coletados são transformados em uma coreografia que depois é evidenciada. Perché nel nostro approccio ci sono degli strumenti di valutazione per leggere queste manifestazioni artistiche. Os instrumentos, nesse caso, eles são pensados para avaliar, né, toda a experiência che si fa nesse contexto da danza terapia, danza movimento terapia. È chiaro che adesso io non posso entrare nello specifico, però per darvi un'idea,
Esiste la Laban Analisi. Rudolf von Laban è un coreografo attore che ha elaborato la Laban Notation, che è un modo per leggere il movimento valorizzando gli aspetti qualitativi. Traz o exemplo do Laban, né, estruturou uma forma, um modelo de olhar para o movimento de maneira mais sistemática, digamos assim, e viabilizar a compreensão, né, do que aquilo representa. Se guardate questa immagine, qui a sinistra questi ragazzi stanno costruendo una statua e non ho ne avanti nessun altro PowerPoint. Fernando. Eu sei, já estou indo. Su un altro PowerPoint che ti ho dato, vabbè, no, non te l'ho dato, ma te lo descrivo. Allora, è una statua costruita da più persone che sono molto appiccicate insieme, no? Nella Laban Analisi si chiama chinesfera piccola. La chinesfera è lo spazio di movimento, no? Questa è chinesfera piccola, questa è intermedia, questa è grande. Allora, se io costruisco insieme all'altro una chinesfera piccola, cosa sto dicendo? Sto dicendo che ho bisogno di vicinanza, di cura, di intimità, no? Non è tanto difficile da capire. La chinesfera intermedia è quella legata alla comunicazione, la relazione, no? Questa è la distanza migliore per la relazione. Ela está falando de várias formas de olhar para o movimento, né? A partir da pessoa, um movimento mais fechadinho, mais micro, né? Que indica quella media, invece, a média e a ampla, né? Allora, quindi piccola, cura e intimità. A mais fechadinha, a pequena, né? mais no corpo, indica um pouco a ideia de cuidado, né? Intermedia, come in questa foto, invece più sulla relazione e la comunicazione. A média, né, intermédia, indica esse processo de comunicação e a distância, né, que nós temos aí, que é, digamos, seguro em relação à comunicação, ao contato com o outro. Invece questa grande ha più a che fare con la libertà, l'assertività, l'affermazione. E a maior, né, tem uma relação mais direta com a ideia de liberdade, de afirmação, quando a gente está mais disponível, mais aberto para o mundo, digamos assim. E poi ci sono molti altri aspetti, no, nei quali adesso non possiamo entrare, ma per dire che ci sono dei modi per leggere e quindi dare conto, rendicontare. Addirittura nella Laban Analisi c'è un sistema di effort, che sono gli indicatori del movimento, che possono essere tradotti anche in termini quantitativi. E para fazer a leitura de todo esse processo de observação, existem vários indicadores que nos permitem compreender e quantificar não a palavra. Possono essere ricondotti a termini quantitativi, a numeri. Se pode transformar, né, toda essa leitura em valores mais quantitativos, de modo a se entender melhor o fenômeno. Sì. Per esempio l'effort peso, no? Che è un indicatore che legge in sostanza come io sto nello spazio, no? Questo è un peso molto radicato perché i piedi sono completamente in appoggio e indico qualcosa che può essere definito grounding. Se eu consigo traduzir? Grounding è radicamento. Ela tá falando um pouco da postura, né, como ela está trazendo um indicador, um modo de olhar, né, em que você está bem apoiado no chão, né, os pés um pouco mais afastados, né, isso indica que você está bem postado, está bem colocado no L'opposto, la polarità opposta è la leggerezza, vado sulle punte o sulle mezze punte, vado verso l'alto. Se eu me coloco na ponta dos pés, me abro mais, indica que eu estou, obviamente, mais aberto, mais disponível, mais... E c'è un modo per tradurre in termini quantitativi, perché questo può essere 5, questo è 0 e tutte le gradazioni intermedie. Per cui io in un progetto di ricerca posso leggere gli effort traducendoli in numero, per esempio all'inizio e alla fine di un processo. E questo è molto importante perché il peso, per esempio, ha a che fare con l'accettazione della propria realtà fisica. E aí a gente pode transformar isso em números, né? Então, mais aberto, 5, ou seja, o ponto de cima, e mais firme no chão seria o 0. E aí você estabelece uma escala entre esse mínimo e esse máximo, e a partir daí você faz a observação do fenômeno, do sujeito, né? Sempre considerando a individualidade de cada um. E a partir daí você estabelece uma leitura do
fenomeno. Per esempio nell'anoressia spesso c'è questo, ovviamente, perché non c'è l'accettazione della corporalità, ma c'è anche nell'adolescenza, perché c'è ancora un andare verso l'accettazione della corporalità. Ela está dando o exemplo de uma pessoa anoréxica, né, que tende a estar mais aberta, né, e que indica, de certa maneira, ou mais fincada no chão, pode indicar uma não aceitação do seu corpo, né, ou seja, ela está mais fechada, está mais centrada, está mais fechada, o que pode nos levar a uma leitura de que ela apresenta uma certa dificuldade de aceitação da sua corporeidade. Per cui se io voglio valutare in una ricercazione una metodologia di movimento che inserisco in una ricerca, in una ricercazione, io posso usare questo tipo di valutazione, perché mi dice cosa cambia negli effort e quindi cosa cambia nel modo di percepirsi della persona. Então, a gente pode trazer nesse tipo de, ela está dizendo de um instrumento específico, que a gente pode inserir, né, trazer para uma pesquisa, né, para um contexto de pesquisa, para um projeto de pesquisa, de modo que esse instrumento me permite compreender, né, olhando para os sujeitos, qual é a sua, como é que ele se percebe, né, em relação à sua corporeidade. Estando mais aberto, mais fechado, com mais dificuldade, entre outras tantas coisas, a depender daquilo que eu estabeleço como objeto de investigação. Poi usiamo anche la rielaborazione plastico-pittorica, che può essere, ci sono dei modi specifici per leggere, perché si leggono le forme, i colori, ma c'è anche un sistema per leggere i quadranti, per leggere i simboli proposti, no, nello spazio del disegno. Quindi anche questo è un approccio assolutamente qualitativo, ma che rende ragione proprio della intimità, della soggettività della persona. Uma outra forma, um outro instrumento que você pode usar é o desenho, né, que seria um plástico pittórico, seria a ideia de que você pode fazer um desenho, a partir do desenho, da forma como a pessoa vai se colocando, né, ela vai construindo nesse desenho, essa plasticidade de desenho, você consegue também avaliar, né, qual é a percepção que ela vai estabelecendo em relação à sua própria corporalidade. Si sa che sul disegno infantile ci sono tanti approcci, no? Ma invece non si valorizza come anche nell'adulto si possa leggere tantissimo. Se voi guardate questo disegno qui, che è di una vostra collega, stava facendo la laurea magistrale in management dello sport, lei ha rappresentato i suoi cicli di vita. A est ha messo l'infanzia, qui la giovinezza, l'età adulta, la media età adulta, che per lei era solo una immaginazione, perché lei stava qui ovviamente, e questa l'età adulta avanzata. E quindi ogni elemento che lei ha inserito ha a che fare con come lei percepiva quelle età. È interessante il vulcano che ha messo al centro, perché il vulcano è indice di qualcosa che sta venendo fuori, no, di importante dal punto di vista emotivo e quindi anche di una grande trasformazione. Ela está dando exemplo de uma pesquisa que foi realizada por uma estudante, em que ela, mediante esse processo, né, plástico pittórico, é disso, né? Sim. Ela foi construindo toda a sua história de vida, né, desde a infância até a vida adulta, e a partir daí tentando estabelecer como ela foi construindo a relação com a sua corporeidade ao longo da sua trajetória de vida. Per esempio, lei era una persona che amava muoversi, ovviamente se no non si sarebbe iscritta a scienze motorie, ha messo la bicicletta, ma era anche poi un adolescente che faceva meditazione, quindi ha messo i cuscini, cioè ha rappresentato proprio il proprio mondo, la propria storia in maniera narrativa pittorica. Então, ela foi, ao longo desse processo, né, narrativo pittórico, a partir da construção do desenho, da representação, né, do desenho, ela foi colocando situações que eram significativas para ela. Ela colocou, por exemplo, andar de bicicleta, ela coloca a ideia da meditação, e todos esses elementos vão ajudando a ela se perceber, né, enquanto sujeito, e perceber a sua corporeidade. Ela era uma pessoa que tinha um preço muito grande pelo movimento, uma pessoa muito movimento, muito expansiva. E quando si mettono questi disegni uno appresso all'altro, no? Nel processo che si sta sviluppando attraverso l'attività di danza movimento, quello che è,
viene fuori il cambiamento, la storia, che cosa racconta la persona di sé, del suo cambiamento, attraverso i disegni, attraverso i simboli che propone. E aí, no livro que você vai colocando, né, esses diferentes momentos, né, de desenho construídos, né, você consegue ir, a pessoa consegue ir percebendo, né, o seu movimento, né, as mudanças que vão ocorrendo, que foram ocorrendo ao longo do processo em relação àquelas diferentes experiências. Como ela foi se mudando, né, ao longo do tempo enquanto pessoa. E quindi i dati qualitativi possibili sono tantissimi, vi ho solo fatto degli esempi per dare l'idea. Come si fa a gestire questi approcci così diversi? Os dados quantitativamente são muitos, ela trouxe alguns pequenos exemplos, na parte final. Come si fa a gestirli così diversi? Então, a ideia agora é entender, pensar um pouquinho como a gente faz para fazer a gestão desses diferentes cenários, essas diferentes ideias postas. Vanno messi in circolarità ermeneutica, cioè in circolarità interpretativa. Quindi io ho da un lato i dati di tipo più quantitativo, no? Che mi ridanno l'universalità, l'oggettività, e quindi danno consistenza empirica ai dati più qualitativi. Ma i dati qualitativi mi aiutano a capire i dati quantitativi, perché altrimenti i dati quantitativi sono astratti e l'interpreto invece con le narrazioni, con i disegni, con la analisi, con il questionario a domande aperte, cioè io lì capisco il senso, il valore, il significato dei dati più quantitativi. Mettiamo in círculo, a ideia de colocar, né, esse pensamento, de colocar, né, o pensamento em círculo, ou seja, de modo que todos os elementos se encontrem em algum momento. Perché i dati quantitativi mi danno l'oggettività e l'universalità. Os dados, né, considerando que os dados quantitativos nos dão, enquanto como informação, universalidade e consistenza empirica. E consistência empirica. Mentre invece i dati qualitativi mi spiegano il significato dei dati quantitativi. Ao invés, né, enquanto os dados qualitativos me permitem compreender os dados quantitativos. Questo adesso lo vediamo in pratica, in un esempio che voglio farvi, ma vogliamo fare 5 minuti di pausa? Ela vai tentar traduzir isso para um contexto de exemplo prático, daqui a pouquinho, e aí ela está pedindo se a gente pode fazer um pequeno intervalo. Ma proprio 5 minuti. Tudo bem? Para tomar uma água. Tudo bem? Então são 11h15. E 20. 11h20 a gente volta. Tudo bem? Ó, tem ali um bolinho, se vocês quiserem pegar, aproveita. Allora, magari mentre aspettiamo ci sono domande, c'è qualcosa che magari è poco chiaro, qualcosa che volete dire? Enquanto a gente espera, né, a professora Yara voltar, a Alba está perguntando se tem alguma pergunta. Está indicando se tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, que ela possa retomar com vocês. Una pregunta. Tutto chiaro? Claro, Tutto chiaro. Allora, magari le faranno dopo, andiamo avanti, lasciamo 5-10 minuti alla fine. Allora, l'esempio che voglio proporvi è contenuto in un libro che si chiama Danzare l'albero della vita, che tra l'altro io con me l'ho regalato ad Aline e Fernando, quindi se poi voi volete potete chiedere e leggere, in italiano ovviamente. Ed è una ricerca alla quale io ho lavorato dal 2009, quindi tanti anni. Allora, in che cosa consiste questo libro? La prima parte è una ricerca teorica. In che senso? Allora, io ho riflettuto su quello che viene definito il modello dei centri di energia vitale, va bene? È conosciuto come modello dei chakra. Chi fa yoga lo conosce. Qualcuno di voi ne ha sentito parlare? Sì? No? Só para
O exemplo que a Alba vai trazer está vinculado ao livro, né, que ela tinha acabado de mostrar, de uma pesquisa que ela fez em 2009. E são dois momentos aí. No primeiro momento, uma pesquisa mais de cunho teórica, que versa sobre il modello dei centri di o energia modelo do vitale. centro de energia vital, que, né, normalmente a gente chama ele, que é reconhecido como chakras. Allora, pelo menos se alguém conhece. Qualcuno di voi conosce questo modello? Almeno per sentito dire. Allora, quello che non si sa, almeno lo sanno pochi, che non è un modello solo induista. Esiste anche nella Kabbalah ebraica, questo qui è un'immagine ebraica, va bene, l'albero sefirotico, ma esiste anche nel taoismo, esiste nel cristianesimo, esiste nell'islamismo. Io ho scoperto che anche in America, nell'America centrale precolombiana, esisteva un sistema simile nei Maya e negli Aztechi. Ela está dizendo que esse modelo, né, do chakras não é um modelo único e exclusivamente do hinduísmo, né, mas que se pode observar em outros contextos. Então, ela fala, né, a Cabala hebraica, Islamismo, cristianesimo, taoismo, ma anche nel Centro America, Maya e Aztechi. E aqui também, né, na nossa América Central, no contexto né, das civilizações Maia e Azteca. Incredibile. Allora, queste sono narrazioni, ovviamente non è un approccio scientifico così come si intende oggi scienza. Representa mais uma narração, uma narrativa, mas não uma narrativa no sentido da ciência tal como a gente conhece hoje. È un approccio filosofico molto antico, perché con i Veda parliamo di oltre 5.000 anni fa. É uma abordagem filosófica muito antiga, ou seja, mais de 5.000 anos. Ma quello che sconvolge è che questi modelli sono molto simili, anche se questi popoli non si sono incontrati. E o interessante é que esses modelos eles são muito similares entre si, muito embora essas diferentes civilizações nunca tenham conversado entre si, né, sobre essa questão. Quindi va nella direzione di quelli che Jung chiama archetipi, cioè quelle dimensioni simboliche profonde dell'umanità che sono presenti a prescindere del contesto culturale. Tem uma relação direta com, né, os arquétipos do Jung, né, que faz referência che praticamente sono presenti dentro l'essere umano questi archetipi, questi simboli, indipendentemente dalla cultura. Ou seja, os arquétipos se fazem presentes em todos nós, né, em todo sujeito humano, independente do seu contexto social e cultural. Os arquétipos. Allora, io che cosa ho fatto? Ho cercato di elaborare un modello nel quale integrare tutte queste culture e farne un modello culturale pedagogico. O exercício que a Alba fez foi de construir, né, um modelo, tentando unificar, integrar todos esses outros modelos, um modelo que tem um cunho... Un modello culturale e pedagogico. Cultural e pedagógico. Perché culturale? Perché io non posso dire che questi centri di energia che sono disposti lungo la colonna esistono, perché non c'è un'indagine scientifica su questo. Por que cultural? Porque ela não tem como dizer ou afirmar, do ponto de vista científico, que esses diferentes pontos de energia, né, que compreendem, né, os chakras, existem de fato. Però perché è interessante? Da ciência cartesiana. Exatamente, isso que ela está Bravo, esattamente. Ma perché è interessante da un punto di vista pedagogico? Perché per ogni centro di energia io ho dei valori, dei momenti evolutivi, degli atteggiamenti che le persone possono conseguire, per cui per un pedagogista, per un educatore è interessante avere questo modello davanti, perché aiuta l'educatore a progettare e poi a valutare. Fica interessante do ponto de vista pedagógico, porque
Vittoria. Perché ogni centro mi dice alcune cose sull'essere umano e sul suo sviluppo. Porque cada ponto de energia me diz muito sobre, né, cada sujeito, sobre o desenvolvimento de cada criança, no caso de cada sujeito. Per esempio, il fatto che il primo centro di energia, quello più basso, abbia a che fare con la materialità, con l'accettazione del corpo, con la capacità di gestire i beni, la materia, le cose concrete, aiuta l'educatore a capire che queste cose sono tra loro connesse e sono basilari, quindi si comincia da lì. O centro mais baixo, por exemplo, o centro mais baixo tem uma relação direta com a materialidade, com a Gestione dei beni, l'accettazione del aceitação do corpo, corpo, gestão dos dei beni, di dos quello che bens. ho. Isso ajuda o educador, né, o professor, a Capire che si comincia da lì, come dice Piaget, Montessori, no, niente, è incredibile come tutto torni. La Montessori dice che la mano è l'organo di prensione dell'intelligenza, attraverso il corpo, la motricità, io sviluppo tutto quello che sono. Ou seja, nos permite entender, portanto, que todo o nosso processo de desenvolvimento começa a partir desse cenário, desse centro mais baixo, ou seja, das questões mais corpóreas, como dizem tantos, né, enfim. Piaget dice che il senso motorio è la base dell'essere umano. E così via, va bene? Nel secondo centro, per esempio, invece la dimensione delle emozioni e quindi della capacità di aprirsi all'altro su un piano emotivo, istintuale e anche accettare la trasformazione, perché crescendo io cambio e devo sapere accettare il fatto che cambio. O segundo centro tem uma relação direta com as emoções, então me permite entender melhor as minhas emoções, me abrir, devo sapere accettare che cambio. Aceitar as mudanças. Quindi fa parte del processo di sviluppo. Ovviamente tem uma relação direta com todo o meu processo di desenvolvimento. E così via. Quindi ogni centro mi indica dei temi, dei valori che la persona via via dovrebbe acquisire nel proprio sviluppo. Per esempio, il quarto centro di energia, no? Questo del cuore, ha a che fare con la dimensione della relazione, ma la relazione anche nel senso dell'amore disinteressato, va bene? Quindi tutti quelli che sono gli aspetti delle competenze relazionali. Cada centro, né, cada centro tem, obviamente, versa sobre um assunto, um tema. Ela dá o exemplo do quarto, né, que tem uma relação mais próxima do coração, que tem versa sobre a questão dos relacionamentos, as relações, né, de como eu me relaciono com o outro, de como... competenze di vario tipo relazionali. Differenti competenze relazionali. E poi tutti questi centri sono in relazione tra loro, ovviamente, come nella complessità umana, non è che sono staccati. Quindi questo centro qui è l'equilibrio tra il basso e l'alto. Quindi, per esempio, un altro esempio che si capisce benissimo, questo equilibra che cosa? La sessualità con l'amore, che è una dimensione più alta, tra virgolette. Ovviamente todos os centros têm uma relação entre si, né? Eles não são atacados, eles não são separados, né? Eles estão sempre em articolação, em relação. Quindi questo equilibrio basso con alto, e quindi per esempio la sessualità con l'amore, che è una cosa molto ideale. Da integração entre o amor e a sessualidade, né, que nos leva a uma condição. Quindi è un sistema complesso ma abbastanza completo, no? Che mi parla della complessità dell'essere umano e mi può dire che cosa devo fare. Mi serve sia come diagnosi, perché io lo uso, guardo la persona e dico ma che è un adulto, no? Magari chissà nella media età adulta dovrebbe essere già bravo qui, ma in realtà mica tanto, forse gli educatori, i pedagogisti forse. Sono giustissimi. Quindi mi serve per guardare le persone come modello diagnostico e chiedermi con queste persone che devo fare, su quale centro, su un piano appunto culturale pedagogico devo lavorare di più. Esse centro, né, olhar para essa dimensão nos permite entender melhor a pessoa, entender quais são os pontos que precisam ser melhor abordados, como eu posso trabalhar com aquela pessoa, né, pensando na criança. Então, ela dá o exemplo do adulto, que em tese deveria estar mais organizado, né, mais estruturado em relação a esses centros, mas não estão. Ela dá o exemplo do professor,
né, que apresenta, obviamente, diversas dificuldades, principalmente quando se coloca em relação com as crianças. A gente, né, tem vários relatos nessa direção, das dificuldades todas. Aí tem a questão das emoções, enfim, uma série de aspectos aí que vão afetando. De todo modo, né, olhar para os chakras, né, para esses centros de energia, nos permite entender melhor, compreender melhor o outro humano, as suas necessidades. Per esempio, in teoria, no, questo e questo, no? Questo ha a che fare con l'immaginazione e l'intuizione, questo con la conoscenza e il collegamento con il divino. Sempre da un punto di vista culturale, non sto parlando di una realtà fisica. Por exemplo, quando a gente pensa na parte de cima, né, tem uma relação com a imaginação, com a criatividade, e isso nos coloca num plano mais alto, né? É óbvio que a Alba está dizendo, está falando dos chakras todos, né, dessa forma de olhar, né, para a pessoa, para o outro, sim, sempre a partir de uma perspectiva cultural pedagógica, né? Não, obviamente, com a objetividade toda che a ciência nos... E questi che sono i più alti, in teoria dovrebbero essere quelli più propri degli anziani, perché l'anziano dovrebbe essere quello più dotato di immaginazione, perché l'immaginazione è un tramite spirituale, e dovrebbe essere quello che ha conoscenza perché ha vissuto tanto, è aperto al divino perché deve predisporsi a tornare da quelle parti. Essa dimensão, né, da parte mais alta, né, tem uma vinculação com a imaginação que nos leva ao divino, em tese deveria ficar mais forte, ser melhor evidenciado, né, melhor colocado no idoso, uma vez que ele já teve toda uma experiência de vida, já viveu tanto, e isso, claro, nos leva a uma experiência de vida, uma compreensão melhor de nós mesmos, e do contexto muito mais claro, em tese seria isso. E claro que nos coloca de maneira mais fácil uma relação com o divino, né, e daqui a pouco nos leva. E se noi guardiamo ai nostri anziani, quanto c'è da fare in questo senso con i nostri anziani? Perché spesso invece vanno avanti tristi, depressi, perché non focalizzano che quella è la loro destinazione e quindi devono coltivare la dimensione spirituale, no? Infatti noi con la danza terapia facciamo anche dei progetti con gli anziani, la mamma di Enrico ne ha beneficiato, la mia suocera, che è il mio compagno Enrico, con sua mamma, adesso ve lo racconta lui. Abbiamo fatto un progetto di danza terapia perché non c'è bisogno di muoversi, di fare chissà che, anche seduti o con quello che posso fare, io posso coltivare il mio mondo interno. O trabalho com o idoso talvez seja importante, necessário, né? Principalmente porque a gente está num momento de vida em que nos aproximamos do fim, né? Ou seja, daqui a pouco vamos. Então, todo esse trabalho, né, de reconhecimento do seu momento, e de lidar com toda essa circunstância é importante, né, para o idoso. E né, a Alba dá o exemplo da mãe do Henrico, já tem, né, 80. Em uma casa de repouso. Ela está numa casa de repouso, já com uma idade bastante avançada, e a Alba fez todo um trabalho junto ao Henrique, com a mãe, né, com a mãe, de modo aí, trabalhando esse momento de vida. Essa condição di perché è sempre il discorso che con l'anziano io non posso lavorare solo sul piano biomedico, cioè aiutarlo a morire in salute nel senso fisico, devo aiutarlo ad essere felice di andare verso la morte, che sembra un paradosso. Ou seja, né, quando a gente pensa no idoso, não basta simplesmente nós trabalharmos sobre o plano biológico, né, físico, cuidar, né, da saúde física. É necessário também um trabalho, né, sobre esse plano, digamos, mais psíquico, de modo que ele possa ir ter uma qualidade de vida, né, nesse final, e de compreender todo esse processo na relação com a morte, que se aproxima, digamos assim. É preciso cuidar um pouco disso. Você vê também qualidade de vida, olhar para essa dimensão. Bene, quindi io che cosa ho fatto? Ho elaborato un modello culturale interculturale, quindi ho integrato delle narrazioni culturali per elaborare un modello pedagogico. Bene, su questo modello pedagogico io ho costruito un possibile percorso attraverso, un possibile percorso attraverso la danza movimento terapia. Ovvero, per ogni centro di energia ho immaginato come ci si può lavorare con il movimento per guadagnare quei valori, quelle attitudini, cioè quei valori di ogni centro di energia. A partir do modelo geral, a Alba
buscou construir um modelo integrado, ou seja, considerando cada um dos centros de energia, a partir da dimensão cultural, de modo que a ideia é que esse modelo pudesse ser transposto, né, inserido, né, no cenário de trabalho com a dança-movimento-terapia. E a ideia é que, a partir desse modelo, a gente pudesse conseguir entender, né, e valorizar, né, aquilo que há de mais interessante em cada um desses centros de energia, em prol, ovviamente, de um olhar mais integrado do sujeito. Perché con la danza movimento terapia si può lavorare per raggiungere questi diversi obiettivi, no? Quindi l'accettazione del corpo, l'accettazione delle emozioni, questa è l'affermazione di sé, migliorare le competenze relazionali, cioè tutto questo può essere sviluppato attraverso il movimento. Va bene, terapia, consideratelo educazione in senso terapeuin, quindi prendersi cura dell'altro, non malattia. O movimento, né, o contexto de trabalho, né, que envolve a dança-movimento-terapia, né, a partir do movimento, permite que se trabalhe, né, esses diferentes elementos envolvidos em cada um dos centros de energia. Então, por exemplo, a ideia da aceitação de si, uma melhor capacidade de relacionamento, trabalhar as emoções, isso, pensando isso tudo de modo integrado, sempre pensando que esses elementos todos estão articulados entre si. Então, esse cenário, né, da dança-terapia movimento, pela própria circunstância das pessoas se colocarem em movimento, nos permite, então, olhar para esses elementos todos e trabalhar com eles, né, colocá-los em questão. Então, quando algo propõe, por exemplo, que eles façam, né, aquela atividade de coreografia, quando ela propõe que eles façam as atividades plástico-pictóricas, ela acaba colocando no centro do debate, digamos assim, da conversa, todos esses elementos envolvidos nos differenti ponti di energia. Bene, poi su tutto questo io ho impostato una ricerca empirica, cioè una ricercazione, per vedere se questo modello ha senso, no? Concretamente funziona. A partir, né, ela estruturou um modelo de pesquisação para colocar à prova, obviamente, esse modelo que ela construiu, ou seja, para ver se ele é fidedigno do ponto de vista da produção de conhecimento, digamos assim, entre aspas. E quindi ho impostato una ricercazione con 3 gruppi di persone dal 2013 al 2020, no? Per un totale di 41 persone, grosso modo dalla giovane età alla media età adulta. Então, ela propôs, então, né, um modelo, né, uma pesquisação, ou seja, uma pesquisa em que ela está diretamente envolvida, né, com todo o processo. Ela, enquanto pesquisadora, é também participante da história, do processo. Então, ela propôs essa pesquisa, uma pesquisa de longo tempo, ela começa em 2013 e vai até 2020, são tanto de tempo, são 41 pessoas que começam lá como jovens e vêm até ali a meia-idade, immagino probabilmente di 30 anni, qualcosa così. No, di più, anche 50, anche più, 50, tra 50 e 60 più anziani. E queste persone frequentavano il master in pedagogia della corporeità e danza movimento terapia, quindi erano studenti in formazione che però erano tutti già o educatori, psicologi, fisioterapisti, insegnanti di educazione fisica. Ou seja, os participantes da pesquisa eram estudantes do curso de mestrado, né, que ela coordena, e ali, enfim, eram pessoas com diferentes formações, com diferentes experiências de vida, com diferentes idades, pedagogistas, educadores físicos, fisioterapia, etc. E queste persone quindi hanno partecipato a un modulo che aveva a che fare con questo modello. E questo modulo era fatto di almeno 7 incontri, ognuno di 4 ore ciascuno, anche più. Os participantes eles tinham que participar dentro do curso de mestrado. Ela pegou um módulo do curso, num período, né, um recorte de 7 encontros, no qual o assunto principal, né, o contexto principal era colocar, né, à prova o modelo que ela estruturou. Quindi ognuno di questi incontri era centrato su un centro di energia,
e c'era prima un lavoro pratico, in modo che le persone non fossero condizionate da quello che sentivano nella teoria, no? Facevano primo centro senza sapere niente, senza sapere che aveva a che fare con l'accettazione del corpo, l'eradicamento, eccetera, eccetera. E successivamente si lavorava anche in maniera teorica, ma l'indagine, come vedrete, è stata centrata prevalentemente sulla parte pratica, cioè su quello che loro hanno vissuto attraverso il movimento senza sapere su che cosa avremmo lavorato. Cada dos encontros trabalhava dos elementos, dos pontos de energia, né? Todo o processo tem um cunho mais teórico, mais prático do que teórico. A primeira parte foi toda teórica, em que os sujeitos faziam, né, todo esse contexto experiencial, vivencial, mas eles não sabiam exatamente por que eles estavam fazendo, eles não sabiam exatamente qual era a intenção, né, da aula em relação à pesquisa, até para que eles não pudessem, eles não enviesassem todas as informações dadas. A ideia é que eles vivenciassem tudo aquilo e, de fato, narrassem o que verdadeiramente eles vivenciaram ao longo de cada um dos encontros. E a segunda parte, né, mais adiante, foi mais teórica, né, mais de construção. A riflessione. Di riflessione e azione. Sì, esatto, riflessione e azione. E quindi quali sono state le motivazioni della ricerca? Comprendere meglio la portata formativa di questo modello, ma soprattutto la coerenza interna di un modello interculturale. A ideia fundamental da pesquisa era compreender, né, a validade do modelo, mas principalmente a coerência interna do modelo, como é que cada um desses momentos estava interligado entre si. E quindi sondare l'efficacia trasformativa di questo approccio di movimento, cioè vedere se veramente quelle unità di lavoro andavano a influire proprio su quei temi, su quei processi evolutivi legati ai centri di energia. Se cada um dos momentos, né, scusate. Quindi si voleva verificare se quelle unità di movimento andavano veramente ad agevolare la formazione in relazione ai temi di ogni centro. Se cada uma das unidades trabalhadas guardava de fato uma relação importante com a formação, entre a formação, né, aquilo que estava sendo vivenciado, e os temas propostos. E quindi le domande di conseguenza sono: le attività proposte permettono davvero di contattare quelle dimensioni, quelle attitudini individuate teoricamente per ogni centro? Poi le esperienze sono veramente trasformative? Gli obiettivi formativi veicolati possono considerarsi raggiunti? Cosa emerge di inatteso? Questo è sempre importante nelle ricerche, no? Avere lo sguardo ampio e vedere cosa emerge che non avevamo previsto, che non volevamo neanche indagare. Vengono fuori sempre delle cose molto interessanti. As perguntas fundamentais, né, que nortearam toda a discussão são essas 4 que ela apresenta no slide. Então, eu vou tentar ler, traduzir da leitura, não enxergo. Legge, está scritto aqui. A atividade proposta, a primeira, a atividade proposta permite efetivamente contatar as dimensões, as atitudes, os símbolos, os valores ligados, conectados, né, a cada um dos centros de energia e, ao mesmo tempo, os aspectos explicitamente envolvidos no movimento e na visualização. Uma tradução meio... A experiência vivida se revela transformativa para os participantes. Os objetivos formativos veiculados são alcançados, foram alcançados, no caso. Que coisa emergem in atteso? What comes out? Ok. O que emerge, que coisas emergem de não esperado ou de imprevisto em relação àquilo que foi projetado sobre o plano formativo? Bene, allora, che strumenti abbiamo usato? Questa è la questione fondamentale. Allora, quindi l'approccio della logica è qualitativa,
ma gli strumenti sono stati sia prevalentemente qualitativi, ma anche quantitativi, o almeno dei qualitativi che possono essere tradotti in termini numerici. A ideia da pesquisa, o foco da pesquisa é o contexto qualitativo, seria uma pesquisa qualitativa, de âmbito qualitativo, pesquisação, mas, obviamente, a dimensão quantitativa se faz presente, ou seja, os instrumentos eles têm um perfil mais qualitativo, olhem dados mais qualitativos, mas a ideia é que se pudesse, ao longo do percurso, ou transformar esses dados qualitativos, ou fazer a leitura desses dados qualitativos a partir de uma perspectiva quantitativa. Esatto. Allora, sono stati fondamentalmente 2 questionari, di cui uno a scelta multipla e quindi sostanzialmente totalmente tradotto in termini numerici, perché c'erano 3 domande per ogni centro di energia, no? Era centrato sull'autopercezione dei partecipanti, ma per ogni centro 3 domande su scala Likert. Quindi, per esempio, hai sentito con il lavoro di danza movimento terapia, hai sentito di essere migliorato in relazione alla percezione dell'accettazione del corpo e così via. Quindi la scala Likert si traduce in termini numerici, no? Perché ho per niente, poco, abbastanza, molto, moltissimo, 0, 1, 2, 3, 4. O primeiro, né, o questionário é um questionário de múltipla escolha, né, eram 3 questões para cada um dos centros de energia, e questões que muito objetivas, né, questões que deveriam indicar muito pouco, muito, enfim, né, ou 1, 2, 3, 4, 5, escala, sobre questões que envolvem como elas... Allora, quindi, perché adesso ve lo faccio vedere. Ela fazia isso com as pessoas que respondiam o questionário. Isso. Exato. O primeiro movimento de coleta de dados foi esse questionário de múltipla escolha, em que ela tinha uma leitura mais geral. Então, as pessoas viviam a experiência do centro e respondiam o questionário após. Exatamente. Depois de falar. Exatamente, isso mesmo. Mas ainda assim, numa perspectiva bem quantitativa, bem fechadinha, né? Allora, la logica di base è qualitativa, però gli strumenti proposti sono stati tradotti in termini quantitativi, quindi la base è qualitativa come approccio, ma gli strumenti sono stati scelti traducibili in termini numerici. Allora, eccolo, sostanzialmente per ogni centro di energia sono state proposte 3 domande, va bene? Quindi il primo centro aveva, per esempio, ti è servito a migliorare l'accettazione della mia realtà corporea, migliorare il radicamento, oppure sentire, seguire l'impulso a prendermi cura di me e della mia corporeità. Ok, un esempio. Quindi sono 3 domande raggruppate per ogni centro di energia. Sim. Como eu tinha dito, são 3 questões para cada centro de energia, então um exemplo de questão, né? Se accettare maggiormente la mia realtà corporea. Se a experiência vivida me permitiu aceitar de maneira mais significativa a minha própria condição corporal. Sim ou não, mais ou menos, pouco, muito, enfim, uma coisa nesse sentido. Migliorare il mio radicamento, la seconda, oppure sentire e seguire l'impulso a prendermi cura di me e della mia corporeità. Va bene? Ok, chiaro. Mas isso, só uma dúvida, ela um centro por dia? Ou Cada vários encontros? São... Um encontro são vários centros? Não. A cada encontro ela abordava ogni incontro su un centro. Ogni incontro su un centro di almeno 4 ore. E questo questionario è stato somministrato alla fine. Sim, aí uma outra coisa que eu não entendi, nesse encontro, você falou que não falava sobre o centro, né, teoricamente.
No, prima Mas, pratico. A prática era buscar o que é o movimento desse centro. Você consegue traduzir? Tipo assim, eu quero entender se, por exemplo, ela chegava e falava, hoje a gente vai estudar, por exemplo, esse primeiro centro. E aí ela passava exercícios para ativar esse movimento e descobrir o que era esse movimento e depois ela fazia a pesquisa. Sei lá, trouxe as ideias subjetivas. O centro vai ver as sensações do centro. Não vai ter muito isso. Tipo assim, por exemplo. De certa forma, você está dando informação. Acho que é um pouco o que eu quero entender, por exemplo, se ela fala assim, por exemplo, deita no chão, aí a gente vai começar a sentir um chakra, sei lá, o centro que está ali perto da região da pelve. E aí, aos poucos, você começa a ver como que esse movimento reverbera. E aí você vai começando a movimentar isso. Então, e aí você vai criando o seu próprio movimento a partir daquele disparador. É isso que eu quero entender, porque eu trabalho assim todo. Sì. Diceva se in questi momenti cioè, si danno delle indicazioni precise su quello che si deve fare, per esempio sdraiati sul pavimento. Allora, guarda, sì, io capisco che manca la conoscenza della danza movimento terapia, no? Quindi è difficile farsi un'idea. Nell'approccio che noi usiamo ci sono sia attività strutturate, per esempio danze coreografate sul cerchio, sulle file contrapposte e così via, ma ci sono anche dei momenti in cui si lavora liberamente, soggettivamente, magari su un tema, va bene? Che non è tanto esplicito, ma che va nella direzione di quello che io voglio far sperimentare. Quindi ci sono sia attività molto molto strutturate, ti spiego una danza, ma ci sono anche attività a occhi chiusi in cui io fantastico e mi muovo in base a quello che sto fantasticando. Quindi c'è un po' di tutto. Poi più si sale verso l'alto nei centri di energia e più si lavora su una dimensione molto poco strutturata. Existem momentos em que as atividades são mais estruturadas, como por exemplo, uma coreografia que ela já traz, né, assim, pré-definida, e momentos em que cada um fica mais aberto, fecha os olhos, vai se imaginando determinadas conquistas. Então, sob esse ponto de vista, é óbvio que ela vai trazendo, ela vai dando informações, ela vai indicando, né, como é que a atividade vai se desenvolvendo, senão as pessoas não conseguem fazer. Quando ela fala que ela não dá informações, é no sentido de que as pessoas não foi indicado que ela estava fazendo a validação do instrumento. Né? Ela queria entender como é que o instrumento ia funcionar. E se as pessoas sabem que ela está validando o instrumento, a tendência é que elas enviesem os dados. Mas, por exemplo, ela fala, hoje, um exemplo, a gente vai trabalhar esse centro. Sim. E isso daqui significa tal coisa, tal coisa. No, non diciamo niente. Non diciamo niente, perché se no tu condizioni la persona. Non diciamo niente, non si sa su che cosa si lavorerà. Chiaro. Allora, quindi questo questionario l'abbiamo elaborato utilizzando gli istogrammi. Noi ne abbiamo fatto uno per ogni centro di energia, uno per ogni gruppo, insomma tanti istogrammi. Uno interessante da vedere può essere questo sintetizzato su tutti i gruppi, perché si vede per esempio che il terzo centro di energia è quello meno quello che ha beneficiato meno. Sì, bisogna andare avanti e un po' avanti. È il centro che ha beneficiato meno delle attività. Come mai? Come l'abbiamo capito questo dato quantitativo? Grazie agli altri dati che sono invece di tipo qualitativo. E torniamo qui, non ti preoccupare, tanto non lo dico. Un altro strumento utilizzato è stato un questionario a domande aperte, che era invece trasversale su tutti i centri. E da come hanno risposto le persone abbiamo capito qualcosa di più dal punto di vista appunto della unicità, della soggettività delle persone che hanno partecipato.
ma c'era ancora un altro strumento ancora più qualitativo, che è stato il diario dell'esperienza. Cioè alla fine di ogni unità di lavoro, ognuno liberamente si metteva e scriveva sulle proprie sensazioni, emozioni, immagini, che cosa voleva portare a casa. E il testo del diario dell'esperienza era: quali sensazioni, emozioni, immagini ti ricordi che vuoi descrivere? Che cosa vuoi portare con te a casa? Di che cosa vuoi fare memoria? Quindi molto aperto. Bom, os dois questionários, a gente tinha falado do primeiro questionário que é fechado, múltipla escolha, o segundo questionário é um questionário aberto, sempre aplicados ao final do processo. Sì. Alla fine di ogni incontro su ogni centro. Exato. E o terceiro elemento que ela está apresentando é um diário de experiência, esse era feito sempre ao final de cada encontro, né? E a ideia é que as pessoas pudessem abordar ou falar um pouquinho sobre a experiência vivida, sensações, imagens, e poi di cosa vuoi fare memoria. Memórias que elas levam como recordação daquela experiência vivida. Allora, sia il questionario a domande aperte che i diari dell'esperienza sono stati rielaborati attraverso la codifica posteriore del testo, che è uno strumento che si usa nella epistemologia pedagogica. Cioè significa tradurre in concetti il testo che viene proposto dalla persona. Questi concetti poi possono essere rendicontati anche attraverso una quantità numerica. Puoi tradurre? Particularmente em relação ao diário de experiência, né? Então, o encaminhamento depois, né, dos diários prontos, né, é traduzir aquela narrativa de cada um, o texto que cada um escreveu, digamos, em dados numéricos, ou seja, fazer a tradução disso para um contexto em que ele possa ser analisado e discutido. Allora, ancora avanti. Allora, per esempio, e com'è che è rimasto là? Ah, perché non l'ho messo, ok. Allora, per esempio, il questionario vado verso la conclusione. Il questionario a scelta multipla, in una domanda si chiedeva: se tu dovessi riassumere tutta la tua esperienza in una parola chiave, che cosa diresti? Come le abbiamo raggruppate queste domande? Perché non si vede? Nella codifica posteriore del testo, che cosa si fa? Si raggruppano le risposte, quelle più scelte. Per esempio, la domanda, lo dico io, si mette praticamente su una tabella, no? Ma voi lo sapete perché la codifica posteriore, chi fa il dottorato sa benissimo come funziona. Andiamo avanti. Non so perché. Travou. Não. Ah, va bene, facciamo così, guarda che così si vede. Perfetto. Allora, se voi guardate, no? Nella prima, lì ci sono le domande aperte del questionario. Qui c'è, nella prima colonna, ci sono le risposte più scelte, con il numero a fianco di quante scelte. Per esempio, la parola consapevolezza è stata la più scelta, con 24 scelte. Va bene? E così via. Le colonne successive sono quelle meno scelte, poi quelle ancora meno scelte, ma siamo un quadro abbastanza completo in cui c'è sia un comprendere dal punto di vista qualitativo, ma anche farsi un'idea, no? Quanti hanno detto questa cosa, quindi quindi un rapporto di tipo anche numerico. Il questionario primo. Questo è il secondo, questo è la scelta multipla, codifica posteriore del testo. Então, aqui é um quadro que ela estrutura, que ela montou. Então, aqui a gente tem na coluna laranja são as questões e mais 3 colunas em que ela vai apresentando as palavras-chave que mais apareceram nas respostas, tá? Então, o exemplo aqui na primeira questão, a palavra que mais apareceu é consciência, ok? 24 pessoas trouxeram a palavra consciência. Depois, a área das relações, com 23, e transformação, mudança,
e crescimento, quelle via, quelle meno equilibrio. scelte. Allora, quelle che ho evidenziato in giallo, per avere un'idea, sono quelle che hanno a che fare col terzo centro di energia, che è stato quello che è sembrato che ha beneficiato meno dell'attività, no? E abbiamo capito, abbiamo avuto alcune idee in più su questo dato grazie ai diari, alle codifiche. Adesso non ve le faccio vedere che sennò è troppo materiale, ma quelli che sono stati i diari dell'esperienza ci hanno permesso di capire meglio i dati numerici. Per esempio, la maggior parte erano donne, femmine, per cui hanno raccontato che non erano state educate a coltivare l'assertività. Per questo il terzo centro era il più bisognoso, il più difficile da educare. Ok, vediamo piano piano. Vediamo. As respostas que estão marcadas em amarelo têm uma relação direta com o terceiro centro, né? Allora, i diari dell'esperienza ci hanno permesso di capire meglio i dati numerici. Usando os diários de experiência, ela conseguiu entender melhor, né, os dados numéricos que foram surgindo a partir das rispostas. Per esempio, in merito al terzo centro, che è sembrato quello meno sviluppato, em relação ao terceiro centro, que é aquele que se apresentou como menos desenvolvido. Siccome la maggior parte erano donne, nel diario dell'esperienza molte hanno raccontato che non erano state educate a vivere, a manifestare l'assertività. E aí tem uma relação direta, porque a maioria dos participantes eram mulheres, e aí, a partir dos diários de experiência, a Alba consegue entender o porquê, né, que esse terceiro centro é o menos trabalhado, porque elas narram que elas tiveram poucas oportunidades de experimentar ou de vivenciar, né, os temas que representam o terceiro centro de energia, assertività. Assertività, affermare se stesse. Ou seja, essa capacidade dela se afirmar. No, sempre buona, sempre zitta. Ou seja, que é uma questão cultural que envolve, né, ainda hoje. Né, e quindi è un esempio di come un dato narrativo ci ha aiutato a capire un numero. Scusa? È un esempio di come un dato narrativo ci ha aiutato a capire un numero. Então, ela traz isso como um exemplo para a gente entender que, como é que, a partir de uma narrativa, ou seja, um dado mais qualitativo, eu consigo entender um dado mais quantitativo, um dado mais numérico, ou seja, por que apareceu menos aqueles temas que dizem respeito ao terceiro chakra, porque as mulheres indicam que tiveram pouca experiência em relação àquele assunto. Isso ela só consegue saber a partir do momento que ela vai nas narrativas. Allora, chiudiamo con questa diapositiva. Okay. Allora, solo un esempio di alcune parole tratte da alcuni diari dell'esperienza e alcuni disegni sul quarto centro d'energia, che è quello sulla relazione. Se poi tu vuoi, non si vede qui. Se tu vuoi tradurre qualcosa, è interessante perché il terzo gruppo, quello del 2020, ha dovuto lavorare senza il contatto, perché era durante il Covid. Ed è bellissimo come comunque abbiano colto elementi connessi alla bellezza della relazione, pur dovendosi muovere senza contatto, con la mascherina, senza avvicinarsi troppo, rispettando la distanza. Notevole. Se vuoi, e anche i disegni, adesso non ho tempo di dire dei disegni, ma sono proprio esplicitamente connessi dal punto di vista simbolico a quel tema lì. Então, para Alba finalizando, ela traz o exemplo desse grupo de 2020, que foi no contexto da Covid, em que as pessoas tinham que fazer, né, todas as atividades, mas não podiam manter um contato direto, em função de todo o contexto. Mas, apesar dessa condição, isso a Alba chamou a atenção, por isso que é interessante, apesar de um contato mais restrito, as pessoas conseguiram estabelecer uma conexão muito grande, né, em relação à sua corporidade, em relação às relações com os colegas de grupo, mesmo não tendo a possibilidade de um contato mais próximo, mais íntimo não é a palavra, mas enfim, mais... Guarda, traduciamo solo il primo testo, la prima frase. È una bella conclusione. Não serve estar vizinho, não precisamos estar vizinhos próximos, né, para sentir
que no coração há uma profunda ligação com todos. Não precisamos estar próximos uns dos outros para poder sentir, né, que no coração, ou seja, na ideia do sentimento, que temos, né, um profundo collegamento com todos. Que temos un profondo collegamento con todos. E dall'idea, no, anche quello che chiedevi tu prima, non si sapeva su che cosa si lavorava, addirittura se abbiamo dovuto lavorare senza contatto. E comunque è stato recepito che volevamo lavorare su quello, cioè sulla capacità di aprire il cuore, di sentirsi connessi, connesse. Grazie. Pessoal, considerando o nosso horário, né, a gente tem aí compromissos, todo mundo tem compromissos à tarde, então a gente vai encerrar por aqui, agradecendo imensamente a presença de Alba. Teremos aqui uma infinidade outra de tempo para poder conversar, tem muitas coisas a dizer, mas uma questão temporal a gente precisa encerrar. Então, finalizamos por hoje, agradeço imensamente a presença de todos e todas vocês, e claro... Grazie a voi tantissimo, mi dispiace che alla fine abbiamo poco corso, ma l'idea penso che... Questa, sì. Grazie. Uma boa tarde, bom ano. Mi sta sommergendo di regali. Enrico,